Vamos de fogudo? A disputa pelo bi da Libertadores para o Botafogo, na fase de mata-mata, obviamente, começa hoje, né? Porque a gente tem o jogo de ida das oitavas de final no Newton Santos contra a LDU às 7 da noite, tá? Semana que vem a gente vai ver em Quito o jogo da volta. David Ancelotti estreando na competição. Provavelmente sob os olhares do pai, hein? Ontem ele estava no Maracanã. Não, faz todo sentido que o pai acompanhe o jogo hoje. E se quiser dar um pitaquinho? Não, pitaquinho, acho que não. Não. Acho que não acontece. Não tô perguntando se você acha que acontece. Tô perguntando se poderia. Poderia. Poderia? Pode dar, todo mundo pode dar pitaco. Todo mundo dá pitaco, então. Se eu tiver com uma dúvida que eu quero perguntar pro meu pai o que ele faria, eu posso? Pode. Posso. E se eu for o David Ancelotti? Pode. Posso também? Claro. Tá. Claro que pode. Não, só uma curiosidade. Pode, deveria, poderia? Porque... Não tem nenhum problema, não vejo nenhum problema. Não? Não, problema eu também não vejo, não. Não vejo. Então, mas enfim, provavelmente sob os olhares, porque se o Tava no Maracanã. Se foi ao Maracanã ontem, faz todo sentido que vá. É que ele voltou hoje pro Rio, né? Ele tá de volta. Ele tá ao no meio Rio. de férias, né? Vamos falar a verdade. Mas até aí ele tem direito também, né? Ele não teve férias lá. Não, ele não teve então, férias lá, emendou. Tudo bem. Tudo é o acordo que foi feito. Exato. Se foi feito o acordo, não tem nenhum problema, né? Vamos lá, vamos falar do jogo. Vamos falar do jogo? Vamos começar com o jogo, então. Vamos falar do jogo. Estreia de David Ancelotti e a provável... Na Libertadores, né? Na Libertadores, claro. E a provável escalação com Danilo reforçando, Montoro, Arthur Cabral. Vamos botar na tela, então. Temos... É outro time, né? Outro time? Botafogo. Põe na tela. John... Hoje que a gente vai saber isso aí. Tu vai de como? John era o goleiro do Botafogo e é o goleiro do Botafogo. Pra mim é o goleiro do Botafogo. Não, mas no caso ele é goleiro do Botafogo mesmo, pra todo mundo. Sei, pra ele é o goleiro titular do Botafogo e pra esse como jogo ele aí. não saiu, ele continua sendo o goleiro titular do Botafogo. Neto não. Neto, sim, precisa treinar, precisa mostrar pro técnico ali, né? E assim, precisa de uma queda realmente grande do goleiro pra você trocar. Tá, o último jogo não é do Cruzeiro, não é um exemplo. Não, então tá. Aí porque depois teve o Bragantino, né? A gente já viu o Neto, o John voltando, não, né? Não, era o Link que jogou, né? Isso. Então, John ou Neto no gol hoje. Vitinho, David Ricardo Barbosa e Alex Telles fazem a linha de defesa. Perdão ser repetitiva, mas busquem na internet a participação de Alex Telles no Sem Censura, que está maravilhosa. Danilo, Marlon Freitas e Savarino, Arthur Montoro e Arthur Cabral lá na frente. Esse é o provável Botafogo. Quando fala assim Arthur Montoro e Arthur Cabral, parece que são dois jogadores, Arthur Montoro e o Arthur Cabral. Montoro e Arthur Cabral. Ok. Este é o Botafogo de David Ancelotti estreando na Libertadores hoje. Time interessantíssimo também. Sim, a pegada que você tem no meio de campo com dois jogadores que são multi-homens, né? Multi-homens. São dois jogadores que se multiplicam em campo, né? E a criação que você tem no meio campo e o potencial que você tem para desenvolver com esses quatro jogadores. O Montoro a gente precisa ver mais ainda, um jogador muito jovem, mas... Muito jovem, mas extremamente promissor. Deu boas mostras, né? Já. O Savarino a gente já conhece, talvez precise desenvolver ainda mais para essa temporada. O Arthur também, certamente. E o Arthur Cabral para mim, é uma contratação certeira aí do Botafogo para a posição, tá? Pensando que vem para substituir o Igor Jesus? Então, pensando que... O Igor Jesus guardadas as devidas proporções e posições respeitadas as diferenças, o Igor Jesus está para o Botafogo como Arias para o Flu? Eu acho que o no sentido da dificuldade. Estava no ano passado... Não, mas é porque você falou da contratação certeira na substituição. Então, eu acho que é mais... Sim, o Botafogo está substituindo bem de forma num nível... Mantendo o nível. Porque também tem um dinheiro para investir, né? Não, mas o Flu, não como o Botafogo, mas com o caixa que fez na Copa do Mundo também tem grana. Não sei. E começou a contratar. Porque o dinheiro do Botafogo é um dinheiro de um negócio... Não, é muita grana. E é muita grana não também. É só o que arrecada, né? É um dinheiro que gira aí pelo mundo, né? É porque é uma holding. É isso. Tá, então tá. Aliás, tem notícia. Tem notícia envolvendo o Textor e a gente já vai falar sobre isso. Mas antes, gostaria de falar ainda sobre essa partida, porque para mim ontem a gente lembrou, né, das vezes em que se encontraram Botafogo e LDU na Libertadores. Teve encontro pela Sul-Americana também. Eu acho que faz toda a diferença largar em casa contra a LDU. Porque quando você vai jogar lá,
você já sabe que muito provavelmente você vai agasalhar um prejuízo aí da altitude. Talvez nesse caso seja melhor, assim, normalmente, melhor decidir em casa, óbvio. Melhor decidir em casa. Se você pegar aí os históricos, pode ser. Eu acho até porque, mais assim, dependendo do que você conseguir, você já joga o adversário numa situação, na altitude, com um certo desânimo para a segunda partida. Porque foi o que a gente falou ontem. Eu acho que a altitude, para fazer diferença... Tem que ter um time pelo menos médio. A LDU costuma ter. Independente Del Valle tem tido. Só porque estamos falando de casa, ontem a CBF confirmou, datas e palcos de Copa do Brasil. O primeiro jogo do enfrentamento contra o Vasco, que foi o confronto que o sorteio nos reservou, para o Botafogo, será em São Januário. E aí a decisão fica para o Newton Santos. Isso foi definido ontem. Falamos da atualização, do caso da liminar do Textor. Vamos lá no nosso GE. Globo, então, porque é uma briga de bastidores. Lofre, aí, você que gosta, contra a Iconic, pelo controle da Eagle Football. E o John Textor teve a primeira vitória ontem, quarta-feira. Ele conseguiu, isso foi na justiça, através da Justiça do Reino Unido, uma liminar que impede que haja decisões sobre o controle da rede multiclubes antes do julgamento definitivo. Ele pegou 75 milhões, com a Iconic em 2022, e agora a empresa está cobrando que ele recompre essas ações, essas mesmíssimas, por 94 milhões de dólares, que equivale esse valor ao preço inicial mais os juros. Então, a ação, a Iconic deu entrada na ação no início de julho, num processo na própria justiça inglesa contra o Textor, e aí, dias depois, ele contra-atacou. Isso está tudo lá no nosso GE. Globo, E também acionou os sócios na justiça, a gente mostrou aqui no News. Então, a situação é essa, uma justiça, uma vitória parcial, ou uma primeira vitória nesse caso. É um tema muito novo, Eu acho que é um tema muito novo. Muito difícil ter uma opinião sobre o assunto, porque os próprios advogados não têm ou mudam de opinião. E tem jurisprudência? Eu não sei. No Brasil, com certeza não. Eu ouvi falar uma história que... Então, é muito difícil. Até porque eu tenho dificuldade dessas coisas de direito, no geral, porque... Não é exatamente a nossa área. Nunca conversei com um advogado. Não para problemas meus. Já conversei para entender outros assuntos, mas assim... Graças a Deus. Nunca conversei com um advogado para nunca houve essa necessidade. Nenhum. Tenho 50 anos e não precisei de nenhum Capivara serviço. limpíssima. Não precisei de nenhum serviço até hoje. Tinindo. Então eu, 50 anos, quase 30 de jornalismo... Dá teu CPF aí. Não precisei de nenhum. Então eu tenho dificuldade nos temas jurídicos. É uma boa capivara, hein? Uma boa 50 anos e nada. Boa capivara. Continuamos aqui com a família Ancelotti na pauta. Vamos às manchetes de Botafogo e LDU. Aí, David busca levar bom aproveitamento para a Liberta. O último jogo do Botafogo é a goleada sobre o Fortaleza. É isso ou pulei algum? 5-0. Não, é isso mesmo. 5-0. Tá vindo do 5-0, né? Isso. E esse foi o que a gente trouxe na abertura do programa. Uma nova noite de Libertadores no Newton. Aí é mosaico, show de fogos. A LDU, com toda a experiência que tem em Libertadores, certamente os jogadores vão se impressionar com o que vão ver hoje lá da torcida do Botafogo. E esse é o lado de lá. Botafogo e LDU voltam a se enfrentar pela Copa Libertadores. E tem esse é um confronto que é um pouco diferente do normal, a gente pode colocar assim, que o jogo de volta é na altitude, Então sempre há a expectativa de que o Botafogo consiga confirmar o favoritismo. A LDU da primeira fase, por mais que tenha ficado em primeiro lugar no grupo do Flamengo, deixou bem nítido que é os piores times recentes que a LDU apresentou nessa edição de Libertadores. A gente falou isso aqui. Exatamente. Na época do duelo com o Flamengo. É claro que assim, se passaram alguns meses, houve uma troca de treinador, o técnico da LDU hoje é o Thiago Nunes, passou pelo próprio Botafogo no início do ano passado. Tem pouco tempo de trabalho, são 6 jogos, se eu não estou enganado, que ele dirige o LDU aí desde a volta nesse meio de ano, para esse segundo semestre. Mas individualmente, para mim, é uma diferença muito grande. O Botafogo conseguiu não só a goleada no final de semana, mas poupar um dos seus principais jogadores hoje, que é o Montoro. O Montoro saiu muito cedo no jogo,
Posso até estar enganado, mas que ele sai no intervalo do jogo contra o Fortaleza, quando já estava 2-0 ali o placar, dá assistência, inclusive, para o Arthur Cabral fazer o segundo gol. Tem até um lado curioso, né? Se a gente pega qual é o jogador do Botafogo que mais fez gols nessa edição de Libertadores, é o Montoro, mas ele jogava pelo Vélez. Fez 3 gols na primeira fase, jogador muito interessante, tem se desenvolvido rapidamente ali no time. Então a expectativa é exatamente essa. Por mais que não seja uma grande LDU, nunca é um bom negócio você decidir na altitude se você não tiver uma margem mais confortável mais confortável. Eu acho que passa por aí. Eu acho que, assim, o jogo de hoje, por exemplo, o Flamengo ontem venceu em casa, né? E vai jogar a partida de volta na casa do Internacional, em Porto Alegre. Vitória de 1-0, vantagem? Vantagem. 1-0 é muito melhor do que ter empatado o jogo ou perdido, gente. Claro que... qual era o ideal? O ideal era ter feito 3-0, 4-0. Esse é o mundo ideal. Mas não conseguiu fazer. Acho que para o Botafogo, 1-0 é vantagem, mas é muito mais apertado. É muito mais apertado 1-0 do Botafogo na LDU para jogar na altitude no jogo de volta do que o Flamengo ter vencido por 1-0 o Internacional e fazer o jogo de volta em Porto Alegre. E esse fator altitude, acaba pesando demais. Abrir uma boa vantagem realmente dá uma tranquilidade aí, né? Vamos chamar o Rafael Sibila também para participar conosco, ele vai trazer informações dos adversários dos brasileiros, né? E também daqui a pouco fala do Estudiantes, que está do lado de Flamengo e Inter. Isso aí. Né? E vencedor de Estudiantes e Cerro pega o vencedor de Flamengo e Inter. E o Estudiantes saiu na frente. Mas antes, vamos tentar saber um pouquinho mais sobre como chega a LDU para esse confronto. Sibila, bem-vindo à redação. Tudo bem, Barreto? Muito bom dia para você, para o Aiello, para o Coutinho. Você estava falando da vitória do Flamengo por 1-0, na época em que a Libertadores contava com o gol fora qualificado, 1-0 era uma baita vantagem, né? Hoje em dia já não é tanto assim, é só um gol de diferença, não importa o outro placar, se for, né, por um gol de diferença vai para pênaltis. Mas para o Botafogo, como vocês disseram, é importante conseguir essa vantagem superior a um gol, porque o jogo será em Quito na volta, num estádio em que a torcida da LDU faz bastante pressão, joga junto com o time e tem o fator altitude lá em Quito, são 2.850 metros acima do nível do mar. E como o Coutinho disse, a LDU conta com um técnico que conhece bem o futebol brasileiro, o Thiago Nunes, a gente que nos últimos anos se acostumou a ver tantos estrangeiros comandando times no Brasil, muitos argentinos, outros técnicos da América do Sul, portugueses, agora tem até um técnico italiano. O Thiago Nunes é um dos poucos técnicos brasileiros que tem mercado fora do Brasil, principalmente na América do Sul. A LDU é a terceira experiência dele de um time fora do Brasil na América do Sul, já esteve no Peru comandando o Sporting Cristal, recentemente na Universidade Católica no Chile e agora na LDU. Ele tem conseguido fazer trabalhos em grandes times de outros países, de vizinhos aqui sul-americanos. O Equador não é bem um vizinho, né, se a gente olhar geograficamente falando, né? Depois vão falar que eu faltei aula de geografia. Mas enfim, um time que está aí, um país que compartilha a América do Sul com o Brasil. São 6 jogos no comando da LDU, 2 vitórias muito importantes, venceu o clássico contra o Emelec, venceu o clássico contra o Barcelona de Guayaquil, mas no fim de semana, jogando com o time titular, sem poupar os titulares, perdeu para o Alcas fora de casa. E aí, lendo a imprensa equatoriana, a atuação do time foi muito criticada, o time não foi bem nesse jogo contra o Alcas, foi até classificada como uma dura derrota na véspera do confronto contra o Botafogo nas oitavas de final. Ele deverá fazer 2 mudanças em relação ao time que perdeu para o Alcas e terá um retorno importante na zaga do Ricardo AD, jogador haitiano que já está há algumas temporadas na LDU, uma das referências técnicas da zaga da LDU. A LDU que conta também com alguns jogadores experientes, como o Carlos Grueso, jogador que tem mais de 60 jogos na seleção equatoriana, e o Grueso falou um pouco desse confronto. Na entrevista coletiva na véspera do jogo, ele falou sobre a importância que a LDU terá de controlar o início da partida, de ter a posse de bola
bola para tirar o ímpeto do Botafogo, porque já foi passado para os jogadores da LDU o que vocês falaram, desse ambiente que a torcida do Botafogo cria no estádio Newton Santos. Então ele disse que será importante controlar o ímpeto do Botafogo no início do jogo, que é importante também ter inteligência e ter personalidade, já que esse é um tipo de jogo que a LDU está acostumada a jogar e que os jogadores da LDU gostam de participar. Vale lembrar que recentemente a LDU, em 2023, foi campeã da Copa Sul-Americana, eliminando o São Paulo na trajetória, vencendo Fortaleza na final, depois perdeu a Recopa para o Fluminense, mas é um time que está muito acostumado a jogar principalmente as oitavas de final da Libertadores e de enfrentar times brasileiros. Então não conta só com essa questão de ter um técnico brasileiro no comando, mas é um elenco que tem muito contato com o futebol brasileiro, porque a LDU participa frequentemente da Libertadores. A gente tem que fazer aquele velho exercício de separar o conjunto da obra com o momento, né? É um clube com experiência de Libertadores, E o time, atual? Mas se não tiver um time com capacidade de botar essa experiência em campo, né, não adianta nada. O que mais me chamou a atenção desse time da LDU foi a dificuldade, porque o que é a LDU historicamente nas competições de Libertadores, né? Ao contrário do Del Valle, que às vezes apronta alguma coisa fora de casa, a LDU sempre foi um time muito forte em casa, que usava muito bem os efeitos da altitude, velocidade da bola, desgaste do adversário. Então, era um time que elevava o nível de intensidade do jogo, marcava pressão, chutava de longe, cruzava depois do meio-campo. E os jogos que eu vi da LDU nessa Libertadores, não sei, pode mudar na semana que vem contra o Botafogo, pode ser algo que o Thiago Nunes explore melhor do que o Pablo Sanches, o técnico anterior. Mas os 3 jogos em casa da LDU nessa temporada não foram assim. Foi um time, inclusive, muito passivo sem a bola, um time que permitiu ao adversário ter muito tempo com a bola no campo de ataque, que não tinha tanta força de contragolpe, que até conseguia reter a bola em alguns momentos, mas não conseguia imprimir um ritmo que deixasse o adversário desconfortável. Incomodado, né? Incomodado nessa situação de altitude. E ainda perdeu o principal artilheiro, né? O Alex Arce saiu do clube. Então, sim, é claro que não é um time qualquer, não é isso. Não é um time, uma porcaria. Senão não seria o líder do grupo que o Flamengo ficou. Mas em comparação a outras versões de LDU, esse time não me impressiona. Esse time não me indica que pode, por exemplo, chegar hoje dentro do Newton Santos e assustar o Botafogo, conseguir um resultado que vai surpreender todo mundo, ou enfiar uma goleada no Botafogo no jogo de volta. Por isso que seria bom o Botafogo hoje ter essa imposição, né? Formar o volume que costuma ter nas partidas dentro de casa, até contra adversários mais fortes que a CLDU, que encara aqui no futebol brasileiro. Engraçado que, de fato, eu tenho essa percepção também que essa LDU, assim, por exemplo, a LDU jogando fora de casa, ela sempre teve mais dificuldade quando jogava em casa. Agora, essa LDU jogando em casa, ela tem dificuldade. Ela não consegue se impor. Ela não consegue ser aquele time que agrega uma qualidade mínima de jogo à atmosfera do jogo, que é a questão da altitude, do ar rarefeito, da bola rápida. Muito bem, como o Coutinho falou, ou seja, a própria LDU não está sabendo tirar proveito do ambiente, da atmosfera do jogo, né, onde acontece o jogo, em Quito. Então, eu acho que o Botafogo hoje tem essa oportunidade de construir um placar mais confortável e até mesmo não sofrer, tá? A não ser que o Thiago Nunes tenha, de fato, né, transformado esse time. Acendido alguma fagulha ali que Exatamente, né? Ter percebido alguma coisa para poder fazer essa LDU ter um outro tipo de comportamento. O Botafogo entra como favorito destacado para esse confronto. Eu acho. Eu acho também. Acho que o nível dos times tecnicamente é muito diferente. E mesmo o Botafogo tendo uma atuação muito ruim recente contra o Cruzeiro, a gente pega a média, vamos fazer um recorte aí de um mês do Botafogo com o David Ancelotti, acho que já chegou a isso, né? Já chegou. Já chegou a isso, já. É um recorte positivo. Tanto jogo, amigo, que já chegou. Com certeza. E no futebol brasileiro a gente fala, já chegou um mês. Um mês, É um recorte positivo. Na verdade, assim, só tem um mês de trabalho. Seria o início. Continua sendo o início, né? Mas assim, claro. Para mim é um início bem promissor. O Botafogo fez mais bons jogos do que ruins nesse período. Dá para entender quais são as propostas, quais são as ideias que estão sendo colocadas em plano e elas têm se desenvolvido. Com exceção, para mim, do jogo contra o Cruzeiro, que ali, de fato, o Botafogo não jogou nada bem.
mesmo tendo uma leve melhora no segundo tempo, mas não conseguiu se impor. Mas nas outras partidas, considerando altos e baixos, que são naturais de um jogo para o outro, a utilização dos jogadores foi muito benéfica, na minha opinião, ali, a forma como ele entendeu a característica de cada peça que tem valor nesse elenco do Botafogo. Né? Se tem o Montoro, eu posso citar o Savarino, que se reaproximou do nível de atuações que ele teve na temporada passada. Acho que o Arthur Cabral ainda está devendo mais regularidade, né? Com muitos altos e baixos ali no ataque, mas o Arthur está bem pela direita. Estou muito curioso para ver como é que vai ser hoje Danilo e Marlon Freitas jogando por mais minutos juntos no meio campo. É uma baita dupla de volante, né? Muita qualidade no passe para iniciar as jogadas, para enxergar os companheiros um pouquinho mais à frente. Alex Telles e Vitinho têm feito boas atuações também como laterais. Então é uma equipe que tem se desenvolvido, tem crescido. Fica só a dúvida no gol, né? Quem é que vai ser o goleiro hoje, porque tem a situação do John que entrou nessa rota de colisão com a torcida e com o clube, né? Hoje ou pro resto da temporada, essa dúvida? Pro resto da temporada. Né? Pro resto da temporada. O Neto chega mesmo para disputar a posição, né? O Neto é um goleiro que... Na verdade, ele chegaria como substituto do John. Mas e aí quem sai no prejuízo com isso tudo é o Léo Link, né? Foi contratado pelo Botafogo para ser o primeiro reserva e ganhar minutos em alguns jogos, se desenvolver, virou o terceiro. É interessante saber o critério que o Ancelotti, né, que o David Ancelotti vai aplicar nisso. Assim, por exemplo, assim, o John saiu e não saiu. Né? O John saiu e não saiu. Então, assim, será que ele é mantido ou vai ser dado como saiu mesmo e aí vai para o banco de reservas? Eu manteria, tá? Eu também. Eu acho que, assim, também. O que o John fez pelo Botafogo ano passado, dentro de campo, né? O que ele fez em atuações, né? Atuações memoráveis do John no passado, no Campeonato Brasileiro, Libertadores, não pode ser... Na Copa do Mundo de Clubes. Na Copa do Mundo de Clubes também. Não pode ser apagado ou minimizado por uma questão dele tentar sair, que é algo... Concordo com você. Inerente à carreira de qualquer pessoa. No jogo, tô falando nem de jogador profissional. É algo que magoa o torcedor. Que é normal. Mas que, do ponto de vista do clube, tem que ser visto pelo aspecto de negócio. O clube ia vender também, né? Sim. Então, assim, se ia vender e não vendeu, o jogador continua nos planos, normal. E basta uma boa atuação para qual é o critério reconquistar o torcedor. Qual é o critério para barrar o John? Eu não vejo nenhum critério. Não tem critério técnico, não tem critério disciplinar. Até porque ele está treinando desde o final de semana já. Não, assim, qual é o critério? Nenhum critério. Até pelo contrário, né? Se você pensar que é um jogo decisivo de Libertadores... manutenção de um entrosamento... O fato de que ele conhece o time, né? Conhece a competição, é campeão da competição. Acho que faz todo sentido ele ser mantido. Bom, se estamos falando de favoritismo do Botafogo contra a LDU... deixa eu só fechar a cobertura desse jogo aqui, antes de puxar a comparação, com uma notícia extra-campo. A gente vai tratar mais dela amanhã com o Irlan Simões, não é isso? O Irlan que, inclusive, publicou textos sobre esse momento, né, da relação entre John Textor e a Eagle, né? E dentro dessa disputa judicial tem essa nota do GE. Globo. Textor, dono da SAF do Botafogo, consegue eliminar contra a Iconic, que trava mudanças na Eagle. Enfim, amanhã o Irlan Simões explica melhor a situação toda pra gente. Ele já participou aqui para falar disso, mas se aprofundou no assunto, né? Agora a gente vai chamar o Vini Bueno para se juntar a nós e falar de um favoritismo que me parece. Falar do Botafogo agora. Botafogo enfrenta a LDU, começando também esse mata-mata. E em Ancelotti. Começando o confronto de... o filho, né? A gente estava falando do pai. O filho é o técnico do Fogão. Estávamos falando do Arana, de seleção brasileira, de lateral esquerda. Adivinha quem vai falar agora? Alex Telles esteve na última Copa, né? E que hoje tem um rendimento bem superior ao do Arana. Verdade. Sim. Como vários zagueiros têm rendimento superior ao Lianco, na minha opinião. Até o Cuiabano, que é reserva do... até o final do programa. Cuiabano, que é reserva do Alex Telles, tem jogado melhor que o Arana. Português, claro. Não vejo o Lianco como jogador de seleção brasileira. Tá jogando bem, é um destaque do Atlético Mineiro, mas para a seleção brasileira a exigência é muito maior, na minha opinião, respeito à opinião do amigo Eugênio Leal. Você entendeu o que eu tô falando? Uma vez que ele vai observar o time do Atlético, quem tem jogado bem no Atlético? O Lianco tem jogado bem, mas não é jogador para seleção, na minha opinião. Em princípio, eu acho que ninguém é para ser convocado hoje. Entendeu?
olhando, em princípio... Ou talvez o Ancelotti tá indo ver o show de luzes lá também, né, turma? Tô brincando, é brincadeira. Se o Ancelotti fosse o Newton Santos, ele teria também jogadores para observar. Danilo, por exemplo. Mas aí já tem o filho dele que tá observando Alex Telles. Já tem o cria. Mas não pode misturar as coisas. Apesar que no jantar ali em casa, papai, filho e tal... E aí, filhão? Esse time aí. Quem tá voando? Tô precisando de um lateral. Tô precisando de um lateral. Alex Telles esteve na última Copa. Como é que ele tá na sua visão? Tá bem. O cara tá voando. Tô precisando de um lateral. Tô precisando de um lateral. Alex Telles esteve na última Copa. Como é que ele tá na sua visão? Tá bem. O cara tá vendo de perto. Alex Telles falando. A época decisiva já começou, né? A gente sabe que começa já agora na quinta-feira, nas oitavas da Libertadores. A gente sabe o quanto é importante o primeiro jogo, ainda mais sendo em casa. E sabendo que a nossa torcida estará presente, está praticamente lotado o estádio, que é o nosso 12º jogador, e a gente sabe o ano passado quanto foi importante para a nossa conquista da Libertadores, em busca da glória eterna. Então com certeza vai ser um jogo muito difícil, mas ao mesmo tempo um jogo que a gente vai estar junto, tanto os jogadores, staff, torcida. Tenho certeza que com essa união nós vamos fazer um grande jogo, e o primeiro tempo da decisão nós vamos jogar com muita vontade, mas a preparação está maravilhosa, como todos os outros jogos, mas com certeza com um tempero especial por ser Libertadores. Johnny Sensitivo, tem Botafogo e LDU. Você lembra do último jogo do Botafogo? Qual foi e quanto foi? 5-0 contra o Fortaleza. Ah, garoto. Tá embalado o fogão, hein? Tá embolado. Mas agora é outra competição, outra característica, mata-mata. Mas é no tapetinho. Mas não é mal vir de um 5-0. Não, sem dúvida. Você viu o Alex Telles? Ele falou, a preparação tá maravilhosa. Esse Botafogo tem me empolgado, assim. Brincamos falando de Flamengo, que expectativa do torcedor do Botafogo tem que ir com calma, mas eu acho que o time tá criando uma cara. Torcedor, você pergunta pro torcedor chegando... A gente vai sacolar o LDU. 3-0. Quem é LDU? Não é só o do Botafogo, todos. Ainda mais o Botafogo, é o atual campeão, amigo, da Libertadores. Mas é interessante ver o Arthur Cabral fazendo gols. Você vai ter a estreia... Como Montoro, que saiu o Thiago Almada, chegou o Montoro, mais jovem, é claro, até... Sai um Gregory, chega um Danilo. Pois é. Então, o Arthur Cabral, queira ou não, por mais que o torcedor do Botafogo ainda tenha algumas ressalvas, mas é uma ótima reposição, jogador de qualidade, de experiência. Então o Botafogo, por mais que tenha rodado muito o elenco, ideias de futebol permanecem, não necessariamente por méritos do Textor, porque o Textor também tem um problema, né, que é conseguir estabilizar esse comando, um treinador que faça um trabalho mais longevo e até estabilizar o próprio elenco, mas, por outro lado, eu vejo que tem o departamento de futebol trabalhando bem, garantindo essa sustentabilidade do time nesse nível competitivo. Vamos ver um provável Botafogo para enfrentar a LDU? Técnico David, falei certo? David Ancelotti com John ou Neto, Vitinho, David Ricardo Barbosa e Alex Telles. Marlon Freitas, Danilo, que bela dupla, hein? Sacanagem. 2 jogadoraços de bola, hein? Marlon Freitas, Danilo, Savarino, Arthur, Montoro, garoto novo, jogador de bola ou não? De bola. Tem garoto velho, Abel? Garoto novo, né? Foi... eu conheço alguns garotos velhos. Parece que tá cansado. Por exemplo. Não vou citar nome. Viu? Existe, viu? Quero nome. O famoso jovem velho. E num determinado lugar do Rio de Janeiro. Então É que nem o lançamento longo. Que é um vício de linguagem que hoje os narradores usam. Lançamento longo, garoto novo. O lançamento já é longo, gente. Então vamos lá, bota aí. Alçugaray, Alessandro Alçugaray. Eu peço desculpa pela minha falha, garoto novo. Não, tô pegando no teu pé, sabe? Alçugaray em 6 jogos pela LDU nesta Comebol Libertadores, 3 gols, 12 finalizações, 4 certas, 11 ações na área rival e 5 faltas sofridas, atrás apenas de Alex Arce, que já deixou o time, Eugênio. Foi embora o Alex Arce. Vamos ver se o Alçugaray vai ser titular, né? Porque o Thiago Nunes, aliás, fez parte da campanha do título do Botafogo ano passado. Primeiro jogo, ele era o técnico do Botafogo, contra o Aurora lá em Cochabamba. Ô, Eugênio, explica essa coisa do Alex Arce, porque no ano passado gerou aquela disputa, Corinthians querendo, o Palmeiras chegou a ficar interessado. Ninguém botou dinheiro. E de repente vai pro Independiente Rivadavia da Argentina. Ele... Que foi o clube de onde ele saiu para ir para a LDU.
onde ele se sente muito à vontade, é um time que disputa a primeira divisão do futebol. Mas ainda assim, eu esperava que ele desse um salto. O ano passado dele foi absurdo, né? Sim, mas esse ano não foi. Aí porque teve muito problema na relação do empresário dele com a LDU. Entendi. A LDU fez jogo duro para ele não sai. Aí ele caiu de produção no primeiro semestre, isso facilitou com que ele saísse. Só que aí quando ele sai por baixo, ele volta para o time de onde ele veio, ele não é vendido por um dinheiro maior. Ninguém vai falar do professor Thiago Nunes? Eu estava falando, mas aí eles me perguntaram sobre o Arsenal. E o Thiago Nunes fez parte da campanha do título do Botafogo ano passado. O primeiro jogo foi com ele. Mas ele foi demitido em função desse jogo. É só isso. Mas tá lá hoje, o Thiago tem feito uma trajetória na carreira dele por clubes da sul-americanos, né? Sporting Cristal, passou pela Universidade Católica do Chile e agora chega na LDU. Chegou agora no meio, não estava no time no primeiro semestre, estava no Chile. Ele entra num mercado que é praticamente dominado por argentinos, né? Perfeito. E alguns uruguaios e tal, mas... Alguns uruguaios e poucos técnicos, ou quase nenhum brasileiro, que entra nesse mercado de times fora do Brasil e dentro da América do Sul. O Thiago Nunes... Tá desbravando, né? Tá desbravando, você usou a palavra certa. Tá desbravando esse mercado aí. E tem feito lá um bom trabalho, embora tenha perdido o último jogo no Clássico de Quito contra o Alcas. Ele chegou há pouco tempo, né? Acho que não são nem 10 jogos no comando. Acho que foi pouco antes do Mundial, não foi? Isso. É porque o campeonato lá não parou no Mundial, entendeu? Ele entra depois da fase de grupos da Libertadores, só que o campeonato está em andamento. Então ele tem jogado lá. Com essa derrota para o Alcas no final de semana, ele perdeu a vice-liderança, estava em segundo. O líder é o Independente Del Valle. Ele acabou sendo ultrapassado pelo Barcelona de Guayaquil. Então está em terceiro lugar no campeonato, mas faz lá a sua campanha. E o Thiago roda muito o time, troca muito os jogadores. Por isso eu falei, será que o Lisandro vai ser titular hoje? Porque ele tem várias opções do meio para frente ali, é um time muito técnico, não é um time de força, é um time de qualidade, de associação, de passe e tal. Não sei se vai conseguir fazer isso dentro do Newton Santos, né, com o gramado sintético, com outra velocidade da bola, está acostumado a jogar na altitude. E quais vão ser as escolhas? Por exemplo, se fala na imprensa equatoriana que o Estrada vai ficar no banco de reservas. O Estrada é o centroavante que jogou a Copa do Mundo, a última, pela seleção do Equador, e que herdou a posição do Arce. Mas parece que ele vai botar o Medina, que é um centroavante colombiano que veio do Independente Del Valle. Seria a opção. Então, dali não sei se joga o Alvarado, se joga o Alzugaray, se joga o Melvin, se joga o Cornejo, tem várias opções ali. O Brian Ramírez, que de origem é lateral esquerdo, passou a ser ponta direita, agora tem jogado com o Thiago como meia. Esse provavelmente vai estar em campo e é um dos jogadores mais habilidosos do time. Olho nele, Brian Ramírez. O Breler, eu acho muito interessante, ainda falando sobre a LDU, adversário do Fogão de logo mais, né? Com a presença do Thiago Nunes, num momento em que técnicos brasileiros perdem tanto espaço dentro do Brasil para muitos técnicos estrangeiros, notadamente, ou muito mais argentinos e portugueses, um técnico brasileiro se destacando e abrindo espaço em times da América do Sul, eu acho muito interessante. E topando também alguns desafios, né, Abel? Porque é desafiador pelo idioma, então o Thiago Nunes buscou, né, se aprimorar no espanhol para conseguir acessar esse mercado, porque geralmente é barreira para os técnicos brasileiros que não se comunica bem, como vai chegar no vestiário. E a gente sabe que muitos estrangeiros que vêm para cá têm essa dificuldade inicial, mas também se esforçam muito. A gente está vendo o Ancelotti agora, um técnico de seleção, com a história dele. Crespo falando melhor, falando bem português. Mas tem vários que vêm e não falam. Lugano, tô brincando. Lugano não é técnico. Mas eu tô falando, Abel, porque o técnico, ele é cobrado em várias pontas. Então, no momento de crise que o resultado não funciona, qualquer ruído vai fazer com que seja o pretexto para se abreviar o trabalho. Então, Paulo, ele trabalhou no Santos, no Atlético Mineiro, não fala português. Mas eu vejo que é fundamental para chegar nesse mercado e conseguir ter mais oportunidades, que o técnico se comunique bem, que o torcedor consiga entendê-lo. Então, o Thiago Nunes tem esse mérito e também de topar alguns desafios que um técnico, talvez com o nome dele, com o cartaz, vai pro Sporting Cristal no Peru,
enfrentar ali subida de ladeira, sabendo que não é favorito no cenário sul-americano, então o técnico também precisa estar aberto a esse tipo de experiência. E o Thiago Nunes, até por ser um pouco mais jovem ali, já é um cara nesse aspecto que sempre se posicionou querendo ir além do mercado brasileiro, até porque aqui tem muitos técnicos que começam e não tem projeção de carreira. O cara é demitido depois de 2 trabalhos e não tem mais oportunidade. É um bom exemplo? É que sai da América do Sul, vai já para um pouquinho mais para cima, para América Central, o André Jardine. Que não teve tantas oportunidades aqui no futebol nacional e hoje já se tornou até ídolo do América do México, bicampeão mexicano. Assim como o Bruno Vicari, ídolo aqui dos canais. Agora, verdade. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.